Sagitário, você já parou para se perguntar por que, mesmo sendo tão livre, tão verdadeira, tão cheia de horizontes, ainda assim atrai quem te fere, quem te prende, quem vai podando cada pedaço seu até sobrar quase nada? Pare de achar que é azar. É repetição de um padrão invisível que precisa ser quebrado espiritualmente. Você, mulher sagitariana, que nasceu com o vento dentro do peito, que quer explorar, sentir, descobrir, por que então sempre acaba caindo nos braços de quem tem medo desse vento? Pensa bem, quantas vezes você silenciou sua própria voz para caber na expectativa de alguém? Quantas viagens você adiou? Quantos sonhos engavetou? Quantos convites para voar você deixou para depois? Só para não assustar quem dizia te amar? Esse depois virou jaula. Essa generosidade virou grilhões. Por trás disso tudo existe uma crença que te sabota. Lá no fundo, uma parte sua acredita que, se mostrar tudo o que é, vai ficar sozinha. Que liberdade demais espanta. Que ser intensa demais assusta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher de Sagitário. Quem é enviado por Deus não tem medo de vento forte. Não tenta trancar um coração que nasceu para voar. E eu quero que você pare agora, respire fundo e responda aqui nos comentários. Quem foi que te fez acreditar que sua liberdade era grande demais para ser amada? Escreve. Desenterra. Libera essa dor. Porque hoje é o começo de um rompimento espiritual. Você não vai mais atrair quem te fere. Você vai aprender a reconhecer quem vem para voar junto, não para cortar suas asas. Sagitário, respira fundo agora, porque o que eu vou te contar pode doer, mas também pode ser o início de uma cura tão profunda que vai mudar tudo daqui para frente. Você que me ouve agora, mulher sagitariana, tão generosa, tão risonha por fora, mas com uma dor tão escondida por dentro que até você mesma esquece dela de vez em quando. Quantas vezes você já sentiu essa pontada na alma depois de dar o seu melhor para alguém? Quantas vezes você abriu o peito, abriu a casa, abriu o coração, abriu até a carteira, só para depois perceber que o outro entrou, se serviu do banquete da sua energia, bebeu da sua liberdade, mas não deixou nada de volta, além de grades invisíveis? É como se cada pessoa que você ama deixasse uma marca, não de amor, mas de prisão. Você já percebeu como isso vira um ciclo? Você começa animada, feliz, sentindo aquela faísca de aventura. Sagitário é isso. Fogo que dança, que queima o medo. Você fala de planos, de viagens, de sonhos altos, e a outra pessoa no começo acha lindo, acha magnético. Mas depois de um tempo, o encanto vira cobrança. Você não acha que devia ficar mais aqui? Você precisa mesmo sair tanto? Você não consegue sossegar. E lá vem a culpa, a dúvida, a vergonha de ser quem você é. É aqui que mora a armadilha. Você, que é regida por Júpiter, planeta da expansão, começa a se encolher. Cada não vai, cada fica mais perto, cada não faz isso, corta um pedacinho do seu céu. E você, na sua generosidade quase ingênua, acha que ceder é amar, que abrir mão da sua natureza é uma forma de garantir que a outra pessoa fique. Só que sabe o que acontece, Sagitário? Essa sua doação sem limites vai te drenando. Cada parte de você que se anula para agradar quem não consegue acompanhar seu passo vira uma parte que sangra por dentro. E sangra em silêncio. Porque você sorri, brinca, faz piada, mas carrega uma frustração que se disfarça de liberdade, mas já virou prisão. Muita gente olha para você e diz: "Ah, a sagitariana é desapegada, não liga para nada, vive viajando." Mal sabem que, por trás dessa casca de liberdade, tem uma mulher que já chorou calada na volta para casa porque teve que cancelar uma viagem para não perder alguém. Uma mulher que deixou de se inscrever num curso fora do país porque não era o momento. Uma mulher que escondeu sonhos gigantes numa caixinha minúscula porque teve medo de ficar sozinha. Você foi podada, Sagitário. E sabe o que é pior? Você deixou podar. Não porque é fraca, mas porque é generosa demais. Você acha que se doar mais um pouquinho, a pessoa vai entender, vai te amar, vai retribuir. Só que quem tem medo da sua luz não quer te ver crescer.
Quer te ver cabendo na caixinha que ele ou ela suporta. E assim, você vai atraindo sempre o mesmo tipo. O controlador disfarçado de apaixonado. A gaiola pintada de ouro. Eu sei, dói admitir isso. Dói olhar para trás e ver quantas vezes você disse não tem problema quando na verdade tinha sim. Dói lembrar de cada deixa para depois que nunca aconteceu. Mas a dor, mulher, é um sinal. É o seu espírito dizendo que está na hora de quebrar esse padrão. É o universo inteiro sussurrando no seu ouvido que quem nasceu para voar não pode viver com corrente no pé. Você já reparou que mesmo depois de tanto se sacrificar, essas relações não duram? Não importa o quanto você se molde, se anule, se encolha, quem quer te prender sempre vai arrumar uma desculpa para te criticar. E quem te fere uma vez, se você não impõe limite, vai te ferir de novo. É como se fosse um teste espiritual, repetido. Enquanto você não aprender a dizer não para quem quer te prender, vai continuar atraindo o mesmo tipo de prisão com rostos diferentes. Eu sei que você já ouviu frases assim. Você é intensa demais. Você é livre demais, você assusta. Você não para quieta. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Responde para você mesma. Quem foi que primeiro plantou isso na sua cabeça? Quem foi que te fez acreditar que sua liberdade era um defeito? Talvez tenha sido lá na infância, quando diziam: menina, sossega. Menina, para de falar alto. Menina, para de sonhar alto. Talvez tenha sido na sua primeira relação séria, quando ouviu que para alguém ficar, você precisava ser menos você. Sabe o que é isso? É uma marca espiritual. É uma ferida que se tornou crença, e essa crença virou imã. Um imã que atrai quem quer cortar suas asas, porque é assim que o medo opera. Quando você tem medo de ficar sozinha, você aceita migalhas. E quando aceita migalhas, só aparece quem sabe que você vai engolir seco. Mas Deus está te chamando para quebrar isso agora. Não é oração bonita que vai quebrar. Não é frase de autoajuda. É decisão. É olhar para esse padrão, encarar o medo, dar nome para essa dor e dizer: eu não vou mais me encolher para caber na vida de ninguém. Você precisa voltar a acreditar que existe, sim, gente que vai amar ver você voar. Existe amor que não tem medo do seu fogo. Existe parceria que não limita, que soma. Mas para isso, você precisa se curar dessa crença sabotadora. Precisa curar a raiz que te faz acreditar que é melhor ser metade do que ser tudo. Olha para dentro, agora. O que você cancelou na sua vida por medo de perder alguém? Que parte da sua liberdade você engavetou para ser aceita? Que pedaço de sonho está trancado dentro de você? Respira, não finge que não sabe. Você sabe, e essa é sua chave. Comenta aqui embaixo. Qual foi a maior coisa que você deixou de viver para não perder alguém? Coloca para fora, porque toda ferida escondida apodrece, mas toda ferida exposta, Deus vem, sopra, cura, transforma. Sagitário, mulher de fogo, de riso solto, de alma livre. Deus não te criou para ser jaula. Ele te criou para ser vento, para ser estrada, para ser flecha lançada longe, sem medo de não ter para onde voltar. Porque quem é seu de verdade vai correr do seu lado, não vai te segurar pelo braço. Não é azar, minha querida, é repetição. É padrão espiritual. Mas agora que você está consciente, você tem o poder de quebrar. Escolhe voar de novo. Escolhe confiar de novo. Mas acima de tudo, escolhe nunca mais se trancar para caber no medo de ninguém. Você é Sagitário. Agora que você já começou a enxergar as correntes invisíveis que te fizeram acreditar que liberdade assusta, vamos mais fundo. Porque é aqui, nesse ponto onde a sua alma se esconde, que mora o padrão espiritual que precisa ser quebrado de dentro para fora. Talvez você nem perceba, mas toda vez que sente medo de ser demais, você cria um contrato silencioso com a limitação. Você sente lá no fundo que a sua independência incomoda. Então faz o quê? Vai se moldando, se adaptando, se dobrando. Como se o seu espírito tão vasto precisasse caber numa caixinha. E o mais doloroso é que você faz isso sorrindo, achando que é prova de amor. Porque dentro de você existe uma voz dizendo: se eu for tudo que sou, ninguém vai ficar.
É uma voz sutil, mas poderosa, que te coloca de joelhos diante do medo de perder. Você quer tanto ser aceita que faz concessões que matam a sua essência. Vai trocando um pedaço do seu céu por promessas de companhia. Vai trocando a estrada pelo sofá. Vai trocando o mundo inteiro por um quarto apertado, onde alguém te diz: assim você é perfeita para mim. Só que essa perfeição é mentira, Sagitário. É controle disfarçado de cuidado. É prisão pintada de amor. E olha como o ciclo é traiçoeiro. Quando você se molda para não assustar, você atrai exatamente quem precisa que você seja menor. É como se o universo dissesse: você tem certeza que quer acreditar nisso de novo? Então toma mais uma chance de enxergar. Mas você, generosa como é, insiste em dar mais do que recebe. E quem vive assim, uma hora quebra por dentro. Essa crença de que liberdade demais assusta nasce em momentos tão pequenos, mas que deixam cicatrizes profundas. Lembra de quando você era menina e sonhava alto? Ah, você sonha demais, pé. No chão, menina. Ou quando se apaixonou pela primeira vez e ouviu: você é inconstante e precisa ser mais previsível. Pequenas frases que se repetiram tanto que viraram lei no seu inconsciente. E agora, mesmo adulta, mesmo forte, mesmo sábia, você ainda se vê repetindo o padrão. E não se engane, isso não acontece só nos relacionamentos amorosos. Acontece com amigos, com família, até no trabalho. Quantas vezes você segurou uma ideia genial porque teve medo de parecer arrogante? Quantas vezes engoliu um desejo de mudança porque alguém disse que era irresponsável largar tudo? Quantas viagens você planejou e cancelou antes mesmo de comprar a passagem? Você não tem noção do quanto de céu já perdeu tentando agradar. Quem nunca vai entender o que é voar? Essa é a grande dor espiritual do seu signo. Acreditar que para ser amada precisa ser menos livre. É uma ferida de alma, Sagitário. E ela faz você se relacionar com pessoas que não têm estrutura emocional para lidar com sua grandeza. Gente que se apaixona pelo seu fogo, mas quer apagá-lo quando começa a queimar zonas de conforto. Você sente isso, não sente? É um aperto no peito, uma vontade de correr, mas as pernas pesam. É aquela sensação de estar sempre na metade do caminho entre o querer partir e o precisar ficar. É uma mala sempre semi-aberta dentro da sua mente, mas trancada por cadeados de culpa. E sabe o que é mais cruel? É que muitas vezes quem mais limita você é quem jura que te ama. Diz que é por cuidado, que é pro seu bem, que é porque tem medo de te perder. Mas quem ama de verdade não prende. Quem ama de verdade confia. Quem ama de verdade corre junto, não segura o vento na mão. Mas a sua crença, mulher, te faz atrair quem vem com discurso bonito, mas intenção de te aparar. E você, que detesta conflito, que foge de brigas, prefere ceder. Vai cedendo um pedaço hoje, outro amanhã. Quando vê, tá inteira enjaulada de novo. E talvez você esteja aí agora, ouvindo isso com uma pontada de raiva misturada com tristeza. Talvez uma parte sua queira negar. Ah, mas dessa vez é diferente. Será mesmo? Olha com honestidade para a história que se repete. Quem é que está sempre te cobrando estar mais presente? Quem é que faz cara feia quando você faz planos, sozinha? Quem é que se ofende com sua independência? Não é sobre culpar o outro, é sobre olhar para a raiz. O que em você ainda acredita que precisa escolher entre ser amada e ser livre? Essa dualidade é o seu maior bloqueio espiritual, Sagitário. É o buraco negro onde se perde sua energia. É a rachadura por onde vaza sua fé em si mesma. Enquanto você não se lembrar de quem é de verdade e de que não tem nada de errado em ser vento, estrada, fogo, vai continuar atraindo quem quer te apagar. E aí vem o cansaço, a exaustão emocional. O peso de carregar a culpa de sentir que está sempre atrapalhando o outro com a sua natureza. Quantas vezes você se calou para não ser chamada de egoísta? Quantas vezes abriu mão de uma oportunidade porque alguém fez chantagem emocional? Quantas vezes aceitou a crítica de ser instável, quando na verdade era só viva demais para caber num script previsível? Você precisa começar a identificar os sinais antes que vire cárcere. Presta atenção. Aquela voz que tenta te reduzir, que te chama de exagerada, que faz você sentir vergonha de sonhar grande, não é amor, é medo. E o medo alheio
não pode ser o seu juiz. Eu quero que você pare um minuto agora. Fecha os olhos. Visualiza tudo o que você poderia ter sido se não tivesse medo de ser demais. Visualiza as estradas, os países, os livros, os cursos, as pessoas que você poderia ter encontrado se não tivesse acreditado que precisava se moldar para ser amada. Dói. Eu sei que dói. Mas essa dor é cura. Essa dor é você voltando para sua origem, o coração selvagem, o espírito indomável que Deus colocou em você. Você não nasceu para se adaptar. Você nasceu para inspirar. Não é sua culpa se outros não sabem lidar com isso. Enquanto você mantiver essa crença viva de que liberdade demais espanta, vai continuar atraindo quem tenta te conter. Porque o universo só devolve aquilo que seu inconsciente emite. Então, mulher, observa sua vibração. Reprograma essa raiz espiritual. Pergunta para sua própria alma: quem eu seria se não tivesse medo de assustar ninguém? Talvez você precise aprender a ficar sozinha um pouco para lembrar do seu tamanho. Talvez precise dizer não para quem só quer sua versão domesticada. Talvez precise perder algumas pessoas para não perder a si mesma. Sagitário, entenda. Ninguém que vem de Deus vai tentar podar suas asas. Quem é enviado por Ele não tem medo de vento. Quem é enviado por Ele não tem medo de estrada longa. Quem é enviado por Ele não faz jogo de poder, faz companhia de alma. Você não está aqui para ser gaiola de ninguém, nem para viver em gaiola de ninguém. Enquanto não acreditar nisso com todo o seu coração, o ciclo vai se repetir. E você, generosa como é, vai continuar sangrando em silêncio toda vez que confundir amor com prisão. Então hoje, aqui, começa a rasgar esse contrato invisível. Começa a ver com clareza quem é quem na sua vida. Quem abre as portas do mundo com você e quem tenta trancar a porta quando você chega. É assim que se quebra o padrão. É assim que se limpa a raiz. A liberdade que te assusta é a mesma que te cura. O medo que te faz ficar é o mesmo que te impede de viver o que Deus reservou. Quem nasceu para a estrada não tem medo de se perder. Tem medo de não partir. E você sabe disso lá no fundo. Sagitário, respira fundo agora, porque tudo o que você ouviu até aqui não foi só para abrir uma ferida, mas para revelar uma verdade espiritual que precisa sair do esconderijo. Não adianta entender o ciclo se você não decidir quebrá-lo. Não adianta saber que existe uma crença sabotadora se continuar alimentando essa crença toda vez que cede sua liberdade para segurar alguém do lado. Você precisa olhar no espelho hoje e dizer para si mesma, em voz alta, sem medo de escutar: eu não vou mais me podar para caber no medo de ninguém. Eu não vou mais confundir amor com prisão. Eu sou vento, eu sou estrada, eu sou flecha lançada pelo próprio Deus, e quem vier de Deus vai correr ao meu lado, não vai me amarrar. Essa decisão não é fácil, Sagitário, porque romper esse padrão significa se posicionar onde antes você silenciava. Significa dizer não onde você sempre disse sim. Significa desapegar de quem você jurou que precisava para ser feliz. Significa acreditar que a solidão temporária é melhor do que viver acompanhada de quem tenta trancar suas asas. Você vai assustar algumas pessoas quando parar de ceder. Vai perder quem só ficava porque podia te controlar. Vai ficar mais sozinha em alguns momentos, sim, mas mulher, essa solidão não é castigo. É Deus limpando o caminho para trazer quem tem estrutura para caminhar contigo, sem medo do seu voo. A pergunta que fica para você é: quem é que você precisa soltar agora? Qual viagem dentro de você precisa ser retomada? Qual sonho você precisa resgatar de dentro da gaveta? Qual promessa você vai parar de adiar? Eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu compromisso com sua própria liberdade. Declara: eu escolho voar. Escreve como se fosse uma oração, uma aliança com o céu, uma resposta espiritual a esse padrão que quer te ver acorrentada. Porque cada palavra escrita é um tijolo derrubado nesse muro invisível que te prende. Lembra, quem nasceu para ser Sagitário não combina com correntes. Quem nasceu para ser fogo não foi feito para arder em silêncio. Quem nasceu para ser estrada não foi criado para ter medo do próximo passo.
Deus vai te mostrar a partir de hoje quem é de verdade para você. Vai abrir portas que estavam trancadas porque você vivia se moldando para o outro. Vai colocar pessoas na sua vida que celebram sua liberdade, não que a temem. Mas Ele só pode fazer isso se você der o primeiro passo, romper com a crença